Olá a todos, esse é o nosso mais novo vídeo e hoje vamos abordar o tema das festas bíblicas. Por que é importante celebrar as festas bíblicas? Eu gostaria de começar com uma introdução. O que estamos celebrando? Nós vivemos num tempo em que a maioria dos seguidores de Yeshua abandonou completamente as festas bíblicas. Você praticamente não vê congregações celebrando festas bíblicas. No seu lugar, foram adotadas uma série de festas que, quando nós vamos olhar mais profundamente a sua origem, nós percebemos que são festas que foram instituídas pela Igreja Romana e muitas delas importadas do paganismo, como, por exemplo, o Natal, a Páscoa na data da deusa da fertilidade, etc. A justificativa para isso costuma ser a seguinte: essas pessoas alegam que as festas bíblicas, elas hoje em dia não têm mais importância porque elas ficaram no passado, elas não fazem parte do Novo Testamento, elas são algo que se referia ao Antigo Testamento, uma coisa já passada e é, então, coisa de judeu. Este vídeo, ele objetiva ser uma introdução breve sobre o tema, sem entrar em grande profundidade, porque é um tema muito rico, e o objetivo é só instigar o telespectador a perceber que as festas bíblicas são muito importantes e procurar estudar mais o tema, procurar se aprofundar mais nessa questão. Nós vamos começar então com o primeiro motivo para a celebração das festas bíblicas. Elas são universais. Vamos dar uma olhada numa passagem que é escatológica, que aparece em Zacarias 14, 9 e 11. Diz assim: "E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. E habitarão nela e não haverá mais destruição, porque Jerusalém habitará segura." Ou seja, esse é um texto que se refere ao fim dos tempos. Essa passagem ela continua um pouquinho mais para baixo e diz assim: "E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos." A festa dos tabernáculos, então, aparece sendo celebrada no fim dos tempos. Aí fica uma pergunta para aquelas pessoas que dizem que as festas bíblicas foram abolidas e já não são mais importantes. Como é que uma festa abolida aparece sendo celebrada no fim dos tempos? E ainda por cima com importância suficiente para ser mencionada na Bíblia de forma tão veemente. E a Bíblia, então, confirma que as festas bíblicas elas são perpétuas. Por exemplo, nós vemos em Vaikra, em Levítico 23:42, dizendo assim: "E celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. No 7º mês a celebrareis." Perpétuo é algo para sempre, não é algo que é anulado, não é algo que é substituído, não é algo que fica obsoleto. E o texto de Zacarias, ele continua: "E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva." A temática da chuva está muito associada à festa de tabernáculos, porque a festa de tabernáculos acontecia numa época um pouco anterior justamente ao período das chuvas. "E se a família dos egípcios não subir, nem vier, não virá sobre ela a chuva. Virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá os gentios que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. E será o castigo do pecado dos egípcios e o castigo do pecado de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos." Zacarias 14, 17 a 18. Nós vemos aqui o seguinte: as famílias da terra sobem também para celebrar a festa de tabernáculos. E, inclusive, é dito aqui que não é uma coisa opcional. O Eterno diz que é pecado se essas famílias não subirem para celebrar a festa de tabernáculos. Ou seja, nós vemos aqui que essa festa não é uma festa exclusivamente de judeus, mas é uma festa que se aplica a todos. Quais as conclusões nós podemos tirar, então, desses dois textos? As festas bíblicas não foram abolidas e duram eternamente. As festas bíblicas são para todas as nações de seguidores de Yeshua e não apenas para judeus. O segundo motivo pelo qual a gente deve celebrar as festas bíblicas. Vamos olhar Paulo versus as festas bíblicas. Por que Paulo? Porque dizem muitos que Paulo aboliu as festas. E aí, quando dizem que Paulo aboliu as festas, normalmente o texto que se usa é o texto de Iru-Romaia de Romanos ou o texto de Colossaia de Colossenses, são os dois principais. Tem alguns outros, mas seguem mais ou menos a mesma lógica. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz,
e o que não faz caso do dia, para o Senhor o não faz. Do Romanos 14, 5 e 6. Aí dizem aqueles que se opõem às festas bíblicas o seguinte: para mim não faz diferença um dia para o outro, então eu não sou obrigado a cumprir as festas bíblicas. E o texto de Colossenses 2,16, diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Isso está em Colossenses 2,16. Quais são os problemas dessa leitura? O primeiro problema é o seguinte: a gente precisa decidir quem está certo, se Paulo ou se Zacarias. Porque se Zacarias demonstra que as festas bíblicas estavam sendo realizadas no final dos tempos, ou seja, as festas bíblicas vêm num contínuo perpétuo, conforme diz a Torá, então Paulo estaria automaticamente errado se Paulo tivesse tido isso em mente de fato. Se Paulo está certo, então nós não podemos ficar com o texto de Zacarias, porque são textos naturalmente contraditórios por essa leitura, né? A outra alternativa que nós temos, que é a mais evidente, é buscarmos uma leitura alternativa. Isso não é difícil, porque se nós olharmos para o contexto de Colossenses 2,8, nós vemos que Paulo falava contra tradições e não contra festas bíblicas. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. Solenidades ordenadas pelo Eterno não são tradições dos homens. Não dá para a gente imaginar que uma coisa que o Eterno determinou que seja feito seja tradição. Tradição é algo que naturalmente é criado pelo próprio ser humano. Vamos ver alguns exemplos dessas tradições contra as quais Paulo fala. E é evidente